Internacional no melhor jogo dessa primeira rodada de Libertadores. E tudo muito coordenado. É muito interessante ver o Bahia jogar. O calor ali pro Antony, né, cara? Muito pra na defesa, na área pô. defensiva, para ver quanto o Bahia assim, teve no ataque durante o jogo. Né? Fala, rapaziada ligada no Bahia. Ontem o Bahia estreou na Libertadores contra o Inter na Fonte Nova e empatou em 1-1, mas o resultado do jogo não diz o que foi a partida. O Bahia jogou muito mais e amassou o Inter, e na minha visão, merecia a vitória. O Inter chegou a fazer uma linha de 5 na zaga para segurar o ímpeto do Bahia no ataque que dominou as ações do jogo durante os 90 minutos. A mídia do centro falou sobre essa partida e rasgou elogios ao Bahia. Se liga no que disseram por lá, mas antes de tudo, já confere se você está inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas, então já te inscreve e deixa o like no vídeo, rapaziada. Então vamos continuar falando sobre Libertadores, agora sobre o Clássico Brasileiro, Bahia e Internacional, no melhor jogo dessa primeira rodada de Libertadores, né? Pelo menos dos que eu vi, né? Os jogos que envolveram os brasileiros, esse foi o melhor dos jogos. Foi um 1-1 de muitas alternativas, um time muito bom de se ver jogar, o time do Rogério Ceni, né? O Bahia foi melhor para mim durante todo o tempo. Também acho. Durante todo o jogo, o Bahia foi melhor do que o Internacional, criou as melhores oportunidades. Como aconteceu com o Inter no Maracanã contra o Flamengo, a primeira metade do segundo tempo, um domínio muito grande, que o Inter teve bastante dificuldade. Achei de novo o Inter... É natural que ele vai jogar fora de casa, que você altere pouco a sua forma. Essa foi a recuperação de uma série de bola. Um erro do Ronaldo, depois teve a finalização do Wesley, né? Que ele bateu, a bola acabou escapando. Mas achei o Inter de novo muito conservador na proposta. Assim. Acho que o Inter tem condição e já mostrou que é um time capaz de fazer mais. Agora, é muito interessante como o Bahia se comporta com bola, né? O Rogério tem conseguido fazer a proposta dele, que é de um jogo bem posicional, mas com muita fluidez, né? É um jogo de muita fluidez. O lance do gol, então, é um belíssimo. É muito gol, bonito. Né? Ele acrescentou isso, né? Movimentos agudos, mais intensos, com troca de posição. Alex, olha essa imagem, olha a quantidade de jogadores do Bahia no campo ofensivo naquele momento, né? E aí é o gol, né? A jogada aqui da direita começa aqui com o Pulga, que tem jogado muito bem no Bahia. Muito bem. Aí a passagem do Juba, né? Vai à linha de fundo, o Jean Lucas toca e recebe na frente. Um negócio interessante, quando o Vitinho estava jogando, eu acho que ele estava ajudando muito mais o Aguirre com o Pulga. Ele saiu, o Pulga cresceu no jogo, porque como que você consegue segurar um jogador desse o tempo todo? É muito difícil. Difícil. E no momento de desgaste que o jogo chegou, o Pulga realmente ele assumiu todo o controle disso. O Inter, com essa questão de ficar com o Fernando, eu falo de novo, parece que é uma leitura que o Inter, não sei, a princípio ele não enxergou nesses jogos. Beleza, no começo, para segurar uma pressão de profundidade, só que estava gerando uma certa dúvida, porque às vezes o Juninho tinha que sair em alguém e era o espaço que eles queriam. Então, se você vai fazer essa linha ali, você tem que priorizar ou privar por ela, para não dar essa profundidade. Só que os três caras da frente, você pega um Bruno e você pega o Wesley e Vitinho. São três caras, porque ele formou um 5, esses três, e os dois na frente com o Alan Patrick. Lógico que o Inter teve possibilidade de escapada, que o Borré foi super mal, né? Tecnicamente, ele não ajudou. Aliás, eu tenho dificuldade para entender por que o Valência fica no banco pro Borré. Eu acho que o Valência tem muito mais recursos. Nesse momento, eu acho melhor jogador também. Mais recursos do que o Borré, né? Além da velocidade. O Ener se recuperou. Então, eu acho que dessa característica, você pegar um time igual o Bahia, que o Rogério estudou e eles executaram super bem. A dúvida do Bernabé, se eu saio lá ou eu não saio, ele saía, vinha gente nas costas. O Bahia não perdeu tempo nessa proposta de estudo, que eu crio espaço, eu preciso que vocês vão lá. Então, o Fernando entrava entre os zagueiros, em tese, fazia a linha de 5, só que os jogadores que recebem por dentro no Bahia não são tantos esses jogadores de atacar o tempo todo a profundidade. E isso sobrecarregou a frente da área um pouco do Inter. No jogo de hoje, essa decisão de ter o Fernando ali para defender melhor a área, eu fiquei em dúvida se ela estava valendo a pena para o Inter, na balança do jogo, no que ele ganhava e no que ele perdia. O Bahia tinha muito mais jogadores. Ele acabava acumulando mais gente por ali. Fica pesado você ter dois atacantes ajudando um volante, cara, a jogar. E isso tira um desgaste deles, mesmo que na beirada não seja fácil,
Aí quando você tem 2 volantes, esses 2 caras aqui, poxa vida, eles estão mais soltos, cara. Eles estão aqui, eles têm que percorrer um caminho muito grande para abrir. E um time habilidoso, funcionando bem como coletivo individual do Bahia, é difícil. E interessante como a cada jogo, de acordo ou com os jogadores que ele vai usar, rodar elenco, característica do adversário, o Rogério faz esse Bahia, por vezes, ocupar as mesmas zonas do campo, só que alterando. Por exemplo, tem jogos em que, dos 2 laterais, um fica na saída de 3 e o outro vem virar um volante. Quando tem sido muito com o Juba isso, às vezes o Gilberto um pouco mais por trás. Hoje, quem abria campo de um lado, não começou o Ademir, isso. E era o Arias, lateral, quem fazia, quem abria campo pelo lado. E cada etapa da construção do Bahia, ele ia alterando um pouquinho o desenho. O Bahia, quando fazia a saída de bola, ele tinha o Canu e o Mingo, zagueiros, mais o Juba. Tinha um outro trio à frente deles, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, quase um 3-3-4. Arias de um lado, Pulga do outro, o Cauli, que saía da direita, vinha para perto do Lúcio Rodrigues por dentro. Quando o Bahia se aproximava um pouco mais da área, você tinha, por vezes, a passagem... o Juba ganhava um pouco mais de campo, ou os dois, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas se aproximavam mais para ficar com 5 ou com 6 homens na frente. E é muito fluido. Às vezes o Juba, depois das alterações, entrou o Eric no segundo tempo, entrou o Ademir para abrir pela direita. O Juba deixa de ser um jogador da saída de bola e vem ser um dos meias por dentro. Mas com a possibilidade de, por vezes, ele fazer a passagem por fora para atacar o lado do campo. E tudo muito coordenado. É muito interessante ver o Bahia jogar. Agora, não dá para ter tanto controle. Isso parece conversa de 2024 do Bahia. Não dá para ter tanto controle, dominar um adversário difícil como é o Inter, criar oportunidades, vai fazer o gol na metade do segundo tempo e precisar de tão pouco para ceder um gol. Mas isso não é só em Libertadores, no Campeonato Brasileiro vai pesar. Mas numa questão, né, a gente fazia essa crítica ao time do Bahia no ano passado, por exemplo, em outros momentos, mas nesse ano eu percebo que há uma melhora na questão de incomodar mais a defesa adversária. Mas foi difícil fazer gol no Corinthians, foi difícil fazer gol hoje e acabou cedendo. Foi, mas assim, o que eu percebo é que os jogadores do Bahia hoje conseguem invadir mais a área do adversário. Tem característica de mais profundidade. Hoje tem bastante, né? Os movimentos são feitos para que isso aconteça. Mas precisa e converter. A linha adversária de defesa nunca tem conforto com os jogadores do Bahia, como teve, por exemplo, a defesa do Tátira com o Flamengo, né? Que pouco... Porque o Bahia, em outros momentos, tinha muito a bola, mas ficava ali naquela zona intermediária e pouco entrava na área, né? E praticamente era um time quase todo de meia, de construir e jogar, hoje, e não de atacar a profundidade. O time desse ano mudou. Tem a característica. O time desse ano tem jogadores que têm o drible e que atacam muito ali as costas da defesa, né? O Cauli faz isso muito bem em diversos momentos do jogo. Por outro lado, o Luciano Rodrigues também é um jogador que tem tentado fazer isso diversas vezes. Então, eu acho que isso tem deixado o jogo do Bahia mais fluido e mais perigoso, embora concorde com você de que não tenha... Precisa matar um pouco o jogo, né? Nos momentos. E não dá para ceder o gol tão facilmente. Mas tem criado mais do que criava em outros momentos, aparentemente. Ele tem sido assim. E outra, você vê a diferença do Inter e pro Bahia. O Bahia, ele fez uma linha de 4 atrás, uma de 5 na frente. Isso. Para ajudar até o Everton a ajudar aqui. Se o Inter fizesse isso com a linha de 4 atrás, podia trazer o Alan Patrick aqui, seria uma coisa. Que você fala, Alex, ele tá no meio, tá o Fernando ali no meio. Como que eu faria para ajudar a marcar melhor, de repente, o Bahia? Você faz a linha de 4 com o Fernando e um dos 2 atacantes, ele vem para fazer o quinto homem. Eu imagino e faria, de repente, do Vitinho fazer do lado de cá esse cara para vir, porque você pega o Eric Pulga, você pega o Jean Lucas e você pega o... Cauli? Não, o lateral esquerdo. O Juba. O Juba é muito técnico ali. É mais, mesmo tendo o Everton lá, é mais técnico do que aqui. Então eu colocaria o Vitinho para fazer isso. Em alguns momentos eu traria, de repente, o Alan Patrick para fazer essa coisa que você diminuir esse espaço. Porque o Bahia, ele vinha em algum momento, ele conseguia descansar com esses 5 homens aqui na segunda linha. E dificulta pro Inter entrar, porque você tem realmente menos espaço entre esses jogadores. E acabou que os jogadores de frente do Inter hoje apareceram muito pouco, né? Você pegar o jogo do Alan Patrick hoje, não fluiu, melhor, né? Ainda assim, ele precisa de poucas vezes com a bola para fazer coisas impressionantes. Ele tem muita qualidade. É demais. Mas o melhor... Mas tem que participar mais. O Inter tem que fazer o Alan
Alan Patrick participar mais do jogo, né? Veja se vocês concordam. O melhor momento pro Inter criar algo contra o Bahia foi no primeiro tempo. E aí tava com o Borré. De repente, a característica do Enner ali, de caiu bolas muito boas para um contra-ataque, que o Borré ele se perdia. Os caras chegavam, conseguiam roubar a bola dele e a jogada não andava. Vamos dar uma olhada nos números do jogo, né, entre Bahia e Internacional. Fonte Nova estava cheia de novo. O número de passes já subiu. Vejam como há uma diferença grande, né? Posse de bola, 57% do Bahia contra 43% do Inter. Total de passes, 566 do Bahia, 386 do Inter. E em alta intensidade, incomodando, exigindo, né, na verdade. E um bom acerto de passes, né, dos dois times, 90% do Bahia e 88% do Inter. Finalizações 18-8, no gol 7-5. A gente vai trocar a página aí para vocês. Impedimentos 2-2, 4 escanteios do Bahia, 2 do Inter, desarmes 8-4, faltas 4 só do Bahia ao longo de todo o jogo, número muito baixo, né? 13 do Internacional, cartões amarelos, 3 do Inter, 1 do Bahia. E o mapa de calor, o que diz, hein, Alex? O mapa de calor, cara, mostra o volume de jogo com a bola do Bahia. Ele explica muito bem isso. O lado forte do Inter, você pode ver ali com o Wesley, né? Wesley Bernabé. Para escapar, né? Para escapar, e ele acabou realmente tendo. No verde, onde o Alan Patrick também pega algumas bolas para dar sequência, e o calor ali pro Antony, né, cara? Muito na defesa, na área defensiva, para ver quanto o Bahia assim, teve no ataque durante o jogo. Né? O Antony, ele fez realmente 2 defesas assim, não foram todas aquele perigo, ter que fazer milagre, mas olha o tanto que ficou, tanto que o Bahia, na verdade, chegou dentro da grande área do Inter, e o Inter, em momento nenhum, ele fez algo para mudar esse sistema, né? Ele parece que sabia que ia ser assim, ele aceitou isso, vamos tentar fazer o melhor a partir disso apenas, né? Não foi com plano B nem nada. A boa notícia é que o Cauli voltou a jogar bem, né? Hoje fez um bom jogo, tem um assédio rolando aí, né? Só foi o Botafogo. Só foi o Botafogo aí atrás, colocou ele jogou. Até na entrevista o Rogério cita algo no Renato Paiva, né? Que teria ligado diretamente pro Cauli para tentar convencê-lo a ir jogar no Botafogo. Mas o Cauli voltou a jogar bem, fazia um tempo que ele não conseguia dar a mesma resposta que já deu em outro momento, né? Especialmente no primeiro turno do ano passado do Campeonato Brasileiro, quando, né, gastou a bola e chamou a atenção de todo mundo. Hoje fez um bom jogo contra o Internacional. Muito pouco utilizado, estranho até, né? Porque esse ano não dá nem pra falar que ele tava mal, porque ele jogou muito pouco, cara. É verdade. Foi um pecado termos levado aquele gol achado do Inter no final, rapaziada. Fizemos um baita jogo e sem dúvidas merecíamos sair do jogo com a vitória, mas é Libertadores e é isso, tem que matar o jogo. Então é isso, rapaziada. Deixe a sua opinião sobre o jogo aqui embaixo e se você concorda com os comentários da rapaziada do centro da país, é isso. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.